Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. Graça e paz, esse é o programa Texto e Contexto, espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós estamos conversando nesse mês de junho sobre ventos de doutrina. Nessa temporada do programa Texto e Contexto, nós temos apresentado aqui alguns modismos e algumas heresias do mundo evangélico. Começamos na última semana, tivemos nosso primeiro programa aqui sobre práticas judaizantes e no programa de hoje nós conversaremos sobre mais um modismo do mundo gospel ligado ao louvor, ligado à música. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre louvor profético, sobre cântico espontâneo, enfim. Não deixe de nos acompanhar até o final desse programa, a gente tem muita coisa para apresentar e eu tenho certeza que você vai ser edificado por meio do conteúdo que será apresentado no programa Texto e Contexto de hoje. Aproveita esse momento inicial para compartilhar o link do programa com seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local. Compartilha aí, chama a galera para assistir e para acompanhar o conteúdo do programa de hoje. Bom, nós temos a alegria de ter conosco aqui para nos ajudar nesse programa os pastores Josias e Willy. Sejam muito bem-vindos novamente ao programa Texto e Contexto. Amém. A paz do Senhor, pastores. Alegria estar aqui com vocês. A paz do Senhor, meus irmãos, irmãs. Seja um tempo abençoado por Deus de estudo da sua palavra. Amém. Paz do Senhor, pastor Eleilton, pastor Willy, aos nossos irmãos que estão em casa, que eu costumo chamar de uma audiência seleta, porque gosta de estudar a palavra de Deus, né? Quem acessa Texto e Contexto é porque gosta dos estudos das Sagradas Escrituras e temos um tema bom agora para discutir. Vamos lá, né? Amém, amém. Bom, é isso. A gente vai conversar então sobre esse tema. É mais um modismo do mundo gospel. A gente tem conversado esse mês, né, sobre esses modismos, algumas heresias, né, desse tempo que a gente tem vivido. E a proposta é tentar apresentar o modismo, as bases dele e depois realizar uma investigação à luz da Escritura Sagrada para verificar se realmente essa prática, esse modismo, ele pode ser sustentado à luz da Escritura Sagrada. Então hoje nós vamos conversar sobre esse tal louvor profético. E aí, pastor Willy, para que o pessoal de casa tenha ciência do que exatamente nós estamos dizendo quando nós nos referimos aqui ao louvor profético, apresenta para a gente uma definição. O que é o louvor profético e quais são as bases do que é chamado de louvor profético? Sim, é uma prática muito comum, né, nos nossos dias, dentro de muitas comunidades que são chamadas de comunidades protestantes, mas é um tipo de música que, segundo os que confessam esse tipo de fé, tem uma capacidade de atrair, enquanto ela é ministrada, um tipo de libertação, uma música que é capaz de quebrar cadeias, trazer cura,
batismo no Espírito Santo, conversão de almas, enfim, como eles dizem, é um tipo de louvor com a capacidade de atrair a atenção de Deus para o ambiente. É como se fosse necessário a gente atrair, né, a presença de Deus. O salmista fala que é um desafio você sair da presença de Deus, né? Em lugar nenhum você sai, porque Deus está em todos. Mas para eles é uma maneira que eles têm para poder atrair a presença de Deus para o ambiente onde esse tipo de louvor está sendo ministrado. E esse mover profético, ele pode ser liberado até pelo toque dos instrumentos enquanto a música está sendo tocada. Então, cria-se um ambiente pela música, pelo toque dos instrumentos, para que essas coisas comecem a acontecer. Problemas que a gente tem com esse tipo de doutrina primeiro, entender que a música tem algum tipo de poder em si, né? Um poder espiritual de trazer libertação, de trazer batismo. Então, é dada para a música aqui uma capacidade em comum, né? Para essa invocação do poder e da presença de Deus. Eles trazem até algumas bases bíblicas para justificar esse tipo de movimento dentro da igreja. Um dos textos que são usados é Atos, capítulo 16, 19 a 40. Texto que narra aquele momento que Paulo está preso, né? Paulo e Silas. Paulo e Silas na prisão. É a região de Macedônia, ali em Filipos. E depois de serem agredidos, espancados, eles cantam louvores e a gente sabe que ali tem um momento de cadeias abertas, né? E eles fogem. Um outro texto também é 2 Crônicas 20, 21 e 22, no contexto do rei Josafá também, que é um contexto ali de música. Então eles usam esses textos como base para dizer que, de fato, a música tem esse poder de quebrar cadeias, nessas comunidades é comum dizer que enquanto o louvor está sendo ministrado, existem, de fato, libertações, pessoas conseguem ênfase em negócios, famílias são restauradas, batalhas espirituais são vencidas, enquanto a música, esse tipo de louvor profético está acontecendo. Então, é essa ideia que traz, né, que infelizmente é muito aceito dentro do nosso país. Até quando a gente tenta buscar a raiz do porquê que isso entra dentro da teologia brasileira e em tantos lugares, a gente percebe aquele contexto de um livro que não é diretamente sobre o louvor profético, né, mas que o autor fez e que cai junto com aquele período da confissão positiva ganhando força no Brasil, essa ideia de que a palavra tem poder, né? Então há uma junção aqui de uma série de doutrinas que estão chegando no Brasil, mas há um livro chamado O Louvor que Liberta, que foi escrito até por um capelão da Marinha. É bem conhecido esse livro, esse contexto ali. E é ele que traz essa ideia de fato de que enquanto nós estamos cantando, coisas espirituais de fato estão acontecendo, essas cadeias, esses batismos, essas libertações espirituais estão acontecendo. Então essa é a ideia aqui do contexto, né? Um tipo de música que tem poder em si, que enquanto ela é ministrada ou tocada, coisas espirituais estão acontecendo e a presença de Deus é evocada para que essas coisas aconteçam. Entendi. A ideia do louvor profético, né, professado por quem crê nisso, é que o louvor em si mesmo ele teria poder, né? Poder, enquanto se canta, está se liberando poder e as coisas acontecem, né? É curioso mesmo, né? Porque esse tipo de crença tem muito a ver mesmo com a ideia da confissão positiva, né? De que a palavra tem poder, né? Então esse livro ter ganhado tanta força na época que a confissão positiva está ganhando espaço no país, faz muito sentido mesmo. Mas pastor Josias, foram citados aqui 2 textos bíblicos que supostamente dão base para esse movimento, essa ideia de que o louvor tem poder, que é o texto de Atos 16, né, Paulo e Silas cantando, e o texto lá também de Crônicas, né, de 2 Crônicas. Esses textos, de fato, eles podem ser usados para dar base e para sustentar essa doutrina de que o louvor ele tem poder, né? Tipo, o louvor ele tem esse poder profético mesmo? Tanto um como o outro, esses textos eles foram tirados aí como fora do contexto. Então, assim, esse texto ele não consegue dar base sólida, né, para esse tipo de doutrina. Porque a gente vê primeiro 2 casos isolados, foram tirados do contexto. O primeiro dele, de 2 Crônicas 20,
que o pastor Willi citou, do rei Josafá, que ele vai para uma batalha e ele coloca os cantores, né? Os levitas, que não eram só cantores, né? Mas dentre os levitas tinha os cantores. Ele colocou os cantores à frente e aí então Deus dá a vitória, né? A Josafá, mas esses que usam do texto vão atribuir a vitória ao louvor, quando é o contrário, né? Isso é um contrário, porque Deus já havia falado para o rei que ia dar vitória. Pode ir para a batalha tranquilo, que a vitória já é garantida. Sim. O que o rei faz, já prevendo a vitória, ele começa a louvar a Deus agradecendo, né? Então, veja, é justamente o contrário do que eles interpretam, né? Que a vitória foi dada por causa do louvor. Não, o louvor foi porque Deus já havia prometido a vitória, né? Tanto é assim que a gente vê um caso único, é um caso raro. Se de fato o povo de Deus acreditasse que o louvor tem esse poder, por que todos os reis seguintes não fizeram a mesma coisa, né? Assim, não, olha, se Josafá venceu com o levita, vou até dispensar o exército. Para que mais exército, né? Verdade, Vamos colocar verdade. só levita, a gente ganha todas as batalhas. Mas você não vê nem o próprio Josafá repetindo esse ato e nenhum outro rei que veio depois dele repete esse ato, porque foi um ato, um caso isolado, chama a atenção a confiança do rei Josafá de agradecer a Deus antes da vitória, né? A vitória é certa, Deus prometeu, ela vem, então já começa a agradecer. É isso que a Bíblia vai ressaltar, né? A confiança do rei Josafá em Deus, né? Só fazer uma ressalva aqui que quando a gente está falando desse programa, talvez algum irmão em casa vá pensar que a gente é contrário ao tipo de louvor, né? A gente não é contrário, a gente sabe a importância do louvor a Deus na igreja. O que a gente se opõe aqui é a pessoa colocar a fé no louvor e não em Deus. Isso. Né? Então, assim, aqueles que acreditam, né, que pega desse vento de doutrina para fazer do louvor como um fim em si mesmo, ele acaba idolatrando, ele acaba tendo fé no louvor e não em Deus. E o texto que eles usam é totalmente ao contrário. A fé do rei Josafá em Deus. E ele louva a Deus e agradece a Deus pela promessa que ele fez de vitória. O segundo texto, o de Atos 16, também é um outro texto usado por eles fora do contexto, né? Qual é esse contexto? Deus também já havia anunciado que faria uma grande obra na região da Macedônia. Paulo ele pretende ir para a Ásia Menor. É necessário Deus enviar um anjo à noite, fala com ele e diz, olha, atravessa a Macedônia, porque é lá que eu estou trabalhando, eu estou fazendo as coisas ali, então vai para lá. E ele vai, obediente a Deus, ele vai certo disso, e ao fazer, né, ao obedecer a Deus, fazer a missão ali naquela região, é onde ele se encontra preso por ter expulsado o espírito de uma jovem, e ele passa a louvar a Deus, né? Não com a intenção de ser liberto, né? Porque o próprio texto diz que Paulo e Silas fizeram orações a Deus e cantaram louvores. Mas no conteúdo dessas orações não estava, e nem do louvor, não estava ali pela libertação, né? Eles simplesmente estão com o coração alegres por achar que são dignos de sofrer como o Cristo sofreu, que eles estão no caminho certo, que a obra foi feita, lembrando que um pouco antes ele tinha pregado para Lídia e aquelas mulheres se converteram, mesmo ter apanhado, chicoteado, preso, o coração dele está alegre, porque a obra estava sendo feita em Filipos, né? E ele canta em testemunho também, tanto que o texto diz que os presos ouviram, né? Os presos ouviram ali a canção de Paulo e Silas, e o que chama a atenção ali é que, inclusive, eu preguei recentemente nesse texto,
mostrando que além do milagre do terremoto, ocorreu alguns outros milagres. Ocorreu um milagre moral, porque as portas se abriram, ninguém fugiu, preso, né? Quem está preso quer fugir, né? Mas ninguém fugiu, houve um milagre moral ali. Mas antes de tudo, houve um milagre também emocional, porque depois de eles passarem tudo aquilo, eles estarem alegres, louvando ao Senhor. Então, antes do louvor, já estava acontecendo um milagre naquela prisão. Então, o milagre não foi por causa do louvor, né? A gente enfatiza aqui, o louvor tem a sua importância na adoração a Deus, mas desde que a gente passe a idolatrar Ele, achar que Ele tem poder em si e Ele vai resolver, a gente inverte a lógica. E da mesma forma, o mesmo argumento que a gente usou com o rei Josafá, a gente pode aplicar aqui. Paulo foi preso outras vezes depois disso, e ele não cantou para que as cadeias se abrissem também, porque ele sabe que não foi por causa do louvor, por causa da bondade de Deus. E Deus, ele faz dessa maneira, ele faz outras coisas. Então a gente poderia, por exemplo, começar a idolatrar, achar que um vaso de barro tem poder, porque no caso de Gideão ele foi com vasos, né? E quando ele quebrou o vaso, os inimigos se degladiaram e ele venceu. Tem um outro texto no Antigo Testamento que foi, Deus usou o som dos passos de leprosos. E aí a gente pode dizer que a lepra em si tem poder? Veja que não faz sentido, né? A gente agregar um valor a um objeto, a algo que Deus usou para dar libertação. Aqui foi louvor, mas assim ele usou o vaso, ele usou os leprosos. Para Pedro foi um anjo, nem foi louvor, foi um anjo. Nem por isso a gente tem que idolatrar anjo, né? Então, assim, todos os dois textos são usados fora de contexto aqui, não dão base para criar uma doutrina dizendo que o louvor em si tem poder. Mas o poder, ele sempre vem de Deus, e Deus pode usar o louvor ou qualquer outra coisa. É isso aí. Daí a importância, você que está nos acompanhando em casa, de sempre interpretar os textos de acordo com o seu contexto, para você acabar não afirmando nada além daquilo que o texto diz. Então, Deus pode realizar a sua obra, realizar milagres através de uma música? Ele pode fazer isso, a gente não limita Deus, né? Mas daí você usar esses dois textos, né? Pegar situações isoladas que aconteceram, né? Para dizer que o louvor tem poder, né? Agora vamos usar a arma do louvor para quebrar cadeias, né? Paulo usou essa arma só uma vez e esqueceu que podia usar outras, né? Aí você acaba dando um significado bem complicado para os textos, né? Eu acho interessante que nesses movimentos proféticos que normalmente estão dentro das comunidades neopentecostais, eles sempre ignoram o contexto da luta e do sofrimento daquele que está vivendo aquilo, né? Por exemplo, o contexto de Paulo e Silas, né? Foram injustiçados, espancados. Eles não falam dessa parte do sofrimento do crente, da fidelidade do crente mesmo diante das lutas. Sempre é uma declaração de poder, de bem-estar, de vida plena, mas há um contexto aí de sofrimento. E é aí que está o extraordinário, né? Como o pastor Jesus destacou. Eles estavam cantando apesar de, né? Louvando a Deus, apesar de ter sido espancados, injustiçados, presos, no fim de uma cadeia, no fundo da cadeia, úmida, escura. À meia-noite, esses caras estavam cantando. E isso é o extraordinário. Apesar de, eles cantavam, né? Eu acho que é aí que está o diferencial. E não ensina música, né? Sabe-se lá, pode ser uma música simples que eles cantavam naquela hora ali, mas é a atitude de cantar, né? Ligado, pastor Willy, a essa ideia do louvor profético, há também a ideia do cântico espontâneo, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho para a gente também dessa ideia, desse outro modismo também do mundo evangélico, que é o cântico espontâneo, né? Tem gente que até brinca, né? Faz até show de cântico espontâneo, né? A gente grava o CD inteiro de cântico espontâneo. Não é tão espontâneo assim, né? Porque Não dá para chamar de espontâneo, dá para gravar CD, né? já está tudo bem esquematizado, né? Tá, deve estar organizado já. Então, vamos lá. Tem até as faixas certinho, né? O cântico espontâneo, segundo quem caminha nessa linha, é um tipo de adoração que surge na hora em que o louvor está sendo cantado, né? Então, normalmente a gente vai para a música com um contexto preparado, com um ensaio, com uma letra,
Existem muitas coisas a serem harmonizadas para a música acontecer dentro da igreja. Mas para essas pessoas que são adeptas desse movimento, a música ela vai surgindo na hora, no momento. E segundo eles, é o próprio Espírito que está dando para eles, de uma maneira imediata, aquilo que vai ser cantado, que está sendo cantado. Bom, como sempre, existe alguma base, né, de um texto fora de um contexto para se firmar esse tipo de adoração. E normalmente a base que eles usam está em Efésios 5:19, onde ele fala ali, Paulo fala, né, de cantos espirituais que são oferecidos a Deus. Então, para eles, esses cantos espirituais que são oferecidos para Deus acabam sendo aí essas inspirações espontâneas que eles ministram diante do momento do culto, que é uma coisa bem estranha, né, se a gente for pensar na funcionalidade do louvor. A razão dessas coisas acontecerem dentro do culto, dentro dessas músicas, é a gente perceber que, por vezes, Deus está sendo deixado de lado, ou seja, a centralidade de Deus no culto está sendo deixada de lado. Normalmente, essas músicas espontâneas estão relacionadas ao próprio ser humano, a promessas que estão relacionadas ao bem-estar do ser humano. Enquanto eu vinha para cá, a rádio, a gente vai mudando, né? Vim de São Paulo para cá, a rádio vai procurando outras rádios na estrada, né? Aí entrou uma rádio evangélica enquanto eu estava dirigindo e tocou 2 músicas, eu não troquei, mas as 2 músicas eram nesse estilo de Deus vai te abençoar, Deus vai te dar, Deus vai realizar os seus sonhos, Deus... Então é essa música, essa adoração que saiu de Deus e veio para o próprio ser humano e como Deus pode trazer o bem-estar para o ser humano. Então houve uma inversão. Uma segunda causa que traz isso para a igreja é o próprio abandono da centralidade da pregação bíblica na comunidade, no centro. Quando a gente não tem mais a exposição bíblica, infelizmente, essas heresias começam a invadir a igreja, né? E o ser humano, de fato, começa a se tornar o centro da comunidade. Mas o que a gente precisa lembrar em meio a tudo isso é que o centro da adoração, o centro do louvor, sempre é Deus e sempre precisa ser Deus, né? O centro das nossas celebrações, de tudo que a gente faz, é o Senhor que a gente presta. É óbvio que, como a gente está dizendo, Ele pode abençoar, Ele pode fazer coisas por nós, pode. Mas o alvo da adoração precisa estar em Deus. Eu até percebo, às vezes eu comento até com a minha esposa, que quando a gente canta na igreja músicas que estão centradas na adoração a Deus, o louvor flui naturalmente, né? Existem músicas que são antigas, mas que não perdem o seu valor justamente porque falam da grandeza de Deus, falam da misericórdia de Deus, mas que estão centradas nas características, né, extraordinárias de Deus. Então, o foco aqui sempre é manter a adoração, a letra, o louvor na pessoa de Deus, né, naquilo que Deus é. E para esclarecer esse texto que é usado, né, de Efésios 5:19, a expressão que Paulo usa aqui para cânticos espirituais é uma referência a um tipo de música relacionada aos cultos, né? Uma música que fala das coisas espirituais, não necessariamente de músicas que vão surgir na hora do culto. Isso aqui é importante a gente lembrar. Então ele está falando, é óbvio que dentro do contexto do apóstolo Paulo, existiam também poesias de todos os tipos, músicas de muitos tipos, mas quando ele se refere a cânticos espirituais, ele está falando de um tipo de cântico, de música, que está relacionado ao culto, à adoração a Deus, às coisas espirituais, e não necessariamente a um tipo de louvor que flui enquanto está sendo ministrado. Acho que até a própria palavra, né, cântico ali que aparece, né, no Cânticos Espirituais de Efésios, diz respeito a um tipo de composição poética. Odais, né, que dá um tipo de composição poética. Não é uma música feita no improviso. Não, é isso aí. É porque eles usam esse texto como base porque subentende-se que o cântico espiritual é uma música que sai na hora ali no improviso, né? E é engraçado, né? Porque se você for parar para ouvir mesmo esses cânticos espirituais, você pega aí cânticos espirituais, não? Os cânticos espirituais é o de Efésios. Esses cânticos espontâneos, né? Pega os cantores que fazem cântico espontâneo, assim, a grande parte das músicas são verdadeiros mantras, né? Fica ali 1 ou 2 frases sendo repetida a exaustão, né? E sempre 1, 2, 3 frases meio batidas ali, que sempre saem todos, né? Então, enfim. Mas eu acho que talvez o grande problema mesmo, né? O grande problema que esse tipo de modismo traz é essa acentuação exagerada do adorador, né? De quem está
de quem está cantando, sendo que o culto é para ser centrado em Deus. Queria até que o pastor Josias comentasse um pouquinho mais para a gente sobre isso, né? Se não é perigoso essa acentuação, né, exagerada, essa centralização exagerada naqueles que servem a Deus no ministério de música da igreja, né? Quando você tira Deus do centro, né? E aí está todo mundo ali agora olhando a performance, né? Porque é um negócio meio performático isso, né? De quem está ali na frente conduzindo essa parte da música na igreja. E é envolto de uma áurea de santidade, né? Uma suposta áurea de santidade que é acima dos demais. E se de fato a gente vai buscar a santidade, o nosso melhor professor é justamente o Espírito Santo, porque ele é santo, né? E quando a gente vê o comportamento do Espírito Santo, ele é muito diferente desse tipo, né? Ele é aquele que quer glorificar a Cristo, ele mesmo não aparece em cena, aquele que trabalha em bastidores, né? Porque o objetivo é que o nome de Cristo cresça, né? Como João Batista, né? Que eu diminua, que Cristo cresça, né? Então, o verdadeiro adorador espiritual, ele tem isso em mente, que é o nome de Cristo que deve ser elevado e ele diminuir cada vez mais. Só que é envolto dessa áurea, né, de santidade, aquele que tem esse cântico espontâneo, aquele que é considerado que tem o louvor profético, ele toma uma importância, há uma supervalorização muito grande no culto. Tem locais, igrejas que o ministrante do louvor, ele aparece mais do que o pastor e até mais do que o próprio Cristo. Ele fica muito evidente, né? Parece que o culto gira, gravita em torno dele, né? Então, se aquele que vai cantar, então a igreja está cheia, vai todo mundo para que vê aquele um cantar, né? E aí, assim, o perigo mora aí, quando a gente começa a supervalorizar indivíduos, em vez de supervalorizar o Cristo. Estamos ali para adorar o Cristo, servir o Cristo. Então, é o nome dele que aparece, é ele que cresça. Não há esse personalismo exacerbado de alguém aparecer. Por causa disso, né, alguns grupos de louvor também entram nessa áurea aí. O momento do louvor na igreja, em muitas igrejas, se tornou o mais importante. Né? Aquela igreja que na hora do louvor está todo mundo levantando a mão, chorando, se emocionando ali com aquele momento, porque colocam uma ênfase naquele momento tão grande que aquilo é o ápice do culto. Só que são os mesmos que a hora que o pastor pega a palavra, eles vão para fora, vão no banheiro, vão tomar água. E aí você fala assim, que tipo de espiritualidade é essa, né? Que valoriza um aspecto do culto mais do que o outro. E nós sabemos que a palavra deve ser central no culto. O louvor, né, tem a sua importância no louvor, mas o central não pode ser nem o pastor, nem uma outra personalidade, mas sim a personalidade de Cristo, e a hora da palavra, né, é essa hora central. O ápice tem que estar sempre na hora da palavra. O louvor ajuda, né, para entronizar o espírito dos seres humanos na presença de Deus, em levar o espírito para quando chegar na hora da palavra, a pessoa está pronto para absorver a palavra de Deus. Mas esses que supervalorizam esse tipo de cântico, de louvor, eles vão colocar acima disso. O culto vai ficar desorganizado, uma bagunça, porque começam a inverter as ordens. E aí as pessoas começam a olhar para esses como uma classe especial, né? Chamando de levitas, né? Esses são os levitas de Deus, como se essa classe do Antigo Testamento ainda estivesse em voga hoje, né? Que eles são uma classe especial, eles estão ligeiramente acima dos demais, porque eles estão envoltos dessa áurea. Quando a gente olha que o sacrifício de Cristo tornou todos sacerdotes, né?
uma nação de sacerdotes. Então, todos são sacerdotes. Não tem mais essa divisão que alguns querem que retornar, né, para agora, mas sempre no aspecto do louvor, porque o levita, quando se fala em levita, se resume ao cantor. Mas, assim, o levita rachador de lenha ninguém quer ser na igreja, né? Porque tinha um levita específico para rachar lenha, eu falo né? Pro pessoal na igreja que o levita mal pegava o violão, coitado. Então, era uma parte muito pequena que louvava, né? A maioria estava ali envolto com o culto todo. Então, tinha que fazer o sacrifício, tinha que matar o animal, tinha que limpar os excrementos, limpar sangue, lavar roupa, carregar veste, as coisas para lá, carregar pra cá. as coisas para cá e para lá. Mas todo mundo quer ser o levita cantor, né? O cantor aí todo mundo quer, mas o rachador de lenha, o que vai carregar água, esse ninguém toca nem no assunto, né? Então, vê como é disfuncional querer trazer de volta uma classificação que teve o seu tempo, né? Na época certa, teve o seu valor, mas depois do sacrifício de Cristo, ele coloca todos, né, em pé de igualdade. Não existe mais 12 tribos, né? São uma tribo só de sacerdote, é uma tribo só de rei, né? Então, os reis vinham da tribo de Judá, o sacerdote de Levi. Não tem mais isso, né? Agora somos todos reis e sacerdotes, por isso não faz sentido mais essa diferenciação, né? E tudo isso vem por causa dessa supervalorização que querem dar a alguns indivíduos. É isso aí. Isso é extremamente perigoso fazer isso. Reintroduzir essa ideia de levita também, né? Porque eu sempre brinco, né? Parece que o pessoal não gostou muito que Jesus rasgou o véu, né? Eles ficam tentando dar um jeito de remendar, né, o véu, né? Costurar de novo. E o pessoal gosta da dependência também, por vezes, né? Porque esse contexto assim de que o William é pastor, ele ora por mim, ele faz por mim, ele jejua por mim, acabou esse negócio. No momento eu exerço a função de diácono como pastor, eu tenho os meus ofícios, né? Mas acabou, todo mundo tem que orar, todo mundo tem que jejuar. Eu falo na igreja, né? Você está desanimado, a culpa é tua. Porque você não depende mais de mim para ter uma vida cheia do Espírito de Deus. Eu né? não sou o mediador. Não sou o mediador. Mas às vezes as pessoas entendem, né? Eu estou desanimado, é por causa do pastor. Não, você não está. Você não está porque você não está orando, porque você não está. Mas esse vínculo acabou, não está no pastor, não está no louvor. Né? E uma coisa que a gente tem que tomar muito, assim, que eu estava pensando enquanto o pastor Josias falava, é o cuidado que a gente precisa tomar com esse ambiente do louvor, porque muitos escândalos no mundo gospel vêm do mundo do louvor, né? São pessoas que ganham uma ênfase incrível dentro desse mundo gospel, sem terem sido discipulados, sem fazer parte de uma comunidade, como o Josias falou, sem ouvir uma pregação, sem nenhum tipo de formação, mas tem habilidade com a arte. E eles ganham o nome de representantes do mundo cristão. E de repente você pega um que é promíscuo, é um que não tem fala uma bobagem. E às vezes a culpa disso é da própria igreja, porque a gente dá a essas pessoas uma autonomia espiritual, sem perceber se elas foram formadas, se elas têm de fato um vínculo com a comunidade local, se de fato elas estão vivendo ali, sendo formadas para serem, seja o nome de ministro, seja qual for, mas se elas estão sendo formadas para isso, o tempo de igreja que elas têm. A gente não pode confundir a arte, né, com, de fato, uma vida aos pés do Senhor, né? Tomar cuidado com isso. É isso aí. Dentro ainda dessa linha, pastor Eli, que você está abordando aí sobre a questão das pessoas precisarem ser discipuladas, né, terem um conhecimento da própria palavra de Deus, né, ter maturidade para exercer os ministérios. Queria que você comentasse um pouco para a gente sobre o dever que a gente tem de louvar a Deus de maneira consciente. Sim. Louvar sabendo o que a gente está fazendo e sabendo o que significa aquele momento de louvor, né? Para o pessoal não ter a impressão que é um momento de entretenimento, né? Enfim, ter a noção exata, né, do que significa louvar a Deus ali na igreja. Comenta um pouco para a gente sobre essa questão. Eu acho que o caminho da gente entender o bom sentido do louvor é entender o que é o louvor, né? Então, o louvor, de fato, a gente percebe que é algo centrado na pessoa de Deus. Então, para que eu possa prestar a minha reverência, a minha adoração a alguém, eu preciso sair do centro. Então, momento de louvor não está relacionado ao eu me sentir bem,
eu acho que é uma fala muito comum do crente, eu vou ali porque eu me sinto bem, porque não, está relacionado à pessoa de Deus. O louvor tem que ser centrado, de fato, nos atributos de Deus, na obra de Deus, na redenção, naquilo que Ele é esse foco, de fato. E até um desafio que a gente tem que lançar até para os nossos irmãos, para as nossas comunidades, perceba o tipo de música que se toca na sua igreja, né? Se esse tipo de música, ele realmente está centrado na pessoa de Deus, ou se esse tipo de música ainda está centrado no ser humano, né? Centrado, é o momento que a gente tem que estar focado na adoração a Deus. Então, para que a gente louve a Deus, a gente precisa sair do centro. O momento do louvor, como a gente tem visto aqui, tantas coisas que acontecem, mas não é uma maneira de eu atrair a atenção de Deus para que aquilo que eu quero seja alcançado, para que benefícios para a minha vida sejam alcançados. Mas o centro, de fato, é a pessoa de Deus. Como nós já dissemos, a gente não está dizendo com isso que Deus não possa nos abençoar nos momentos de louvores. A música tem um poder de edificação, né? Quando a gente toca uma boa música centrada na pessoa de Deus, é óbvio que nós estamos sendo abençoados, no sentido que há uma edificação que acontece nas nossas vidas quando isso está acontecendo. E Deus pode, sim, fazer coisas extraordinárias enquanto nós estamos louvando, no momento do louvor. É para muitos um momento de edificação, né? Às vezes você chega ali, o José até falou sobre isso, é uma introdução, onde o coração está sendo aquecido para que a palavra seja pregada. É um momento que a gente está sendo sensibilizado e, de fato, o louvor nos faz bem. Mas o propósito do louvor não é nos fazer bem, é uma consequência. Mas o propósito do louvor sempre é a adoração a Deus, o reconhecimento da glória, da grandeza de Deus, é falar sobre o caráter de Deus, sobre a obra de Deus, sobre a redenção de Deus que alcançou a nossa vida, a nossa história. Esse é o propósito essencial, né? Rapaz, muito legal, né? E para que de fato ele seja, o louvor alcance esse propósito, esse objetivo, né, de ser centralizado em Deus e cantar sobre isso que você acabou de falar. Acho que um outro princípio importante também, que eu queria até que o pastor Josias comentasse um pouco para a gente, é o dever que a gente precisa ter para cuidar do louvor ser bíblico, né? É necessário haver esse esforço e essa preocupação. Exatamente. Para que os louvores sejam bíblicos, né? Sejam direcionados por princípios da Escritura, por princípios da palavra de Deus, né? Queria que você comentasse um pouquinho para a gente essa questão também. O louvor ele tem uma função importante, que é o de aprendizado, né? Claro que assim, o ideal seria a gente aprender com a palavra de Deus na hora da pregação. Mas, na realidade, o que acontece é muitas pessoas que trocam nessa questão e buscam aprender mais com louvores, né? Então, desde o Antigo Testamento, o louvor ele tem uma importância muito grande na questão do ensino, principalmente porque ele é repetitivo, né? Então, assim, nós costumamos, por exemplo, ouvir uma mensagem, a mesma mensagem, uma ou duas vezes. De repente você ouviu a primeira, eu gostei, eu quero ver se não deixei passar mais alguma coisa, você vê de novo. Mas o louvor não, você repete várias vezes, né? E a repetição, ela tem um trabalho na edificação, no ensinamento. É por isso que a gente vai ver Deus usando desse método já no Antigo Testamento, né? O livro de Deuteronômio, por exemplo, é uma repetição da lei. Então, assim, coisa que ele já falou, ele repete, porque sabe que a repetição, ela traz o conhecimento. É uma ferramenta de ensino, é a repetição. E nada melhor como um louvor que repete tanto. A gente ouve e repete, ouve e repete. Então, se o ensino for errado nesse louvor, o estrago que vai fazer, né? Porque a gente vive um momento em que a maioria não tem o prazer de fazer como Maria, sentar aos pés de Jesus e ouvir o ensino, né? Ouvir uma boa pregação, ouvir uma boa palestra. A maioria prefere ouvir louvores, né? Então a gente tem que prestar atenção no que estamos cantando, se a letra está condizente com a Bíblia, porque se de outra forma a gente vai ensinar heresia, a gente vai, vento de doutrinas vai ser ratificado com maior força nesse evento, né? De estar ouvindo música, aprender a coisa errada.
e por essa crença, né, de que o louvor ele tem poder em si mesmo. A gente vê a associação daquilo que o pastor ele falou com a palavra, né, o poder que a palavra tem, que muitos acreditam, né, a própria palavra, não o poder da palavra de Deus. A gente sabe que a palavra de Deus tem poder, mas muitos acreditam que a palavra dele, do indivíduo, tem poder. Então começa a decretar, a dar ordens a Deus, né? Eu decreto, eu exijo. Quem somos nós para nos colocarmos, né, diante do grande e dizer, eu determino, então Deus, você tem que fazer o que eu estou determinando. Né? Então veja a que ponto que as pessoas chegam, às vezes por inocência, aprendendo com esses louvores, né? Esses louvores muito centrado no homem, como o pastor Willy falou, louvores que vão colocar o homem, são antropocêntricos, não são cristocêntricos, são louvores de alta ajuda, louvores para massagear o ego das pessoas. Você é vencedor, você vai vencer, você é cabeça, você não é cauda. E só nisso, ignorando, como o pastor ele falou, o sofrimento que faz parte do evangelho, faz parte a gente sofrer, né? Isso Jesus não escondeu. No mundo vocês vão ter aflição, ele não escondeu isso da gente, né? Isso faz parte, mas muitos desses louvores é só vitória, né? Só vitória, uma vitória. Você não pode sofrer, você tem que sair dessa, e para que ficar assim e se massagear de ego vai conquistando um espaço muito grande dentro da igreja brasileira, né? De muitos que querem ouvir o ideal e não querem lidar com o real. O real é o que temos, é aqui, é sofrimento. Deus vai nos dar vitória sim, Ele cuida de nós, cuida sim, mas Ele tem um tempo dele. O momento de sofrimento às vezes é pedagógico e Deus permite que passamos por isso, mas quando a gente olha alguns louvores, parece que isso foi riscado, né, das letras, né? O sofrimento só é usado naquele sentido de sofrência, né, de querer explorar um sentimento de alívio das pessoas. Então, a sofrência gospel, né, que é cantada hoje em dia com esses louvores de que você está sofrendo, mas você vai vencer, você vai dar a volta por cima e tudo mais. A gente percebe muitos desses louvores em desacordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. E nós precisamos ser críticos e analíticos para analisar o que nós estamos cantando. Legal. Um bom começo que eu acho é sempre a gente olhar para os pronomes, né? Se os pronomes daquilo que nós estamos, da letra do louvor que estamos louvando, tua é a glória, né? O louvor é teu, é indício que estamos no caminho certo. Agora, se o pronome for para mim, eu, né? Eu quero, é meu, minha vitória. Se for isso, a gente já tem que desconfiar desse louvor, né? Isso é tão sério, né? Porque existem normalmente dois principais caminhos em que uma heresia entra numa comunidade local. Um caminho é a pregação, né? Pregações heréticas desvirtuam a igreja. Mas o outro caminho é a música. É a música. Eu achei até interessante, esses dias eu fiz uma reunião com a liderança da minha igreja, e alguém falou para o líder do Ministério de Música, né? Falou assim, a gente precisa tocar umas músicas mais modernas. Ele falou, eu estou tentando. Mas eu estou com esse desafio de encontrar no contexto das músicas modernas, músicas bíblicas, evangélicas. Eu falei, opa, isso é importante. Legal. Porque, de fato, você alinha o púlpito e você alinha a música também, porque são os caminhos, né, onde uma teologia distorcida entra e invade uma comunidade e bagunça a espiritualidade dela. Isso aí. Nada de cantar sofrência gospel. Nada de sofrência. Eu não sabia dessa de sofrência gospel, não, mas foi boa. Essa foi boa. Descobri um novo estilo musical. Deu para entender, né? Que é sofrência gospel. Mas o Josias comentou ali que seria interessante que as pessoas aprendessem a escritura por meio da pregação, né? Mas elas aprendem por meio da canção. Eu lembrei aqui de um fato, né? Numa das igrejas que eu pastoreei, uma irmã da igreja, né? Uma vez ela me questionou uma pregação que eu fiz, né? Que ela disse que eu estava errado, né? Tinha uma parte lá que eu tinha me equivocado na pregação. E eu falei, ok, tudo bem, mas por quê, né? Me mostre, né, por que eu me equivoquei nessa parte específica.
Aí ela, porque o louvor tal diz isso. E não foi o que você pregou. Aí eu cresci por cima dela. Falei, mas peraí, mas você vai... Entre o louvor e a palavra? Você vai me questionar com louvor? Eu tô pregando a Bíblia e tal. Por que você tá usando o louvor pra me questionar? Aí ela falou um negócio que eu nunca esqueci, cara. Ela disse assim pra mim, mas você é o pastor dessa igreja. E o louvor tá cantando aqui na igreja. Então eu entendo que você tá cantando é porque você aprovou a letra, né? Assim, você não ia deixar cantar uma coisa que tá errada, né? Ficar esperto. Aí eu falei, puxa vida, é verdade, meu irmão, você tem razão. Eu não deveria ter deixado cantar essa música tá errada. É verdade. Essa Um música ótimo tá exemplo. errada. Enfim, eu acho que, na verdade, a grande lição, talvez, do programa de hoje, e dos programas que a gente tem feito aqui nessa temporada, né, sobre esses modismos, é que a gente olhe sempre para a Escritura Sagrada, né? Esse desafio de olhar e interpretar corretamente a Bíblia é o nosso grande desafio. Verdade. Amém? Amém. Isso aí, Pastor Willy, ora por nós aí, Vamos orar. para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Pai querido, a gente te agradece, Senhor, pelo nome de Jesus, por mais um programa que o Senhor nos deu, pelos ensinos que aqui foram ministrados. Ô Senhor, nos ajude, pela ação do Espírito e pela direção da sua palavra, a ter em nossas comunidades, em nossas igrejas, músicas que de fato glorifiquem o teu nome, que é digno de todo louvor, Senhor. Nos ajude, porque nós sabemos que a nossa natureza é corrompida pelo pecado. Sempre quer nos trazer ao centro de todas as coisas, ao motivo de todas as coisas. Mas nós sabemos que o centro da nossa vida está em Ti, que a razão da nossa vida está em Ti. E nós pedimos por Sua graça, Senhor, nos ajude a cantar louvores que de fato expressam a honra, a glória do Teu nome, Senhor. Que expressam a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez na cruz e por tudo aquilo que o Senhor ainda tem feito por nós. Nos ajude, nos direcione. Nós pedimos pelo nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Obrigado, pastor Josias. Obrigado, pastor Willy. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou até esse momento. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. Estamos concluindo esse programa dessa nova temporada do programa Texto e Contexto sobre ventos de doutrina. Semana que vem estaremos juntos novamente, com a graça de Deus, para mais um programa dentro desse tema. Que Deus continue abençoando a sua vida, continue acompanhando as programações da TV Viva Promessa, toda a grade de programações, né? Daqui a pouco tem mais um programa entrando aí, o programa Mais Valor, ainda nessa segunda-feira. Enfim, e durante toda a semana vários outros programas para você acompanhar. Deus continue direcionando a sua família e até a próxima segunda. Você já conhece o projeto Amigos da Missão? É muito importante você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa conhecer se você ainda não ouviu falar sobre o Amigos da Missão. Esse projeto, ele tem a intenção de que você seja um amigo da missão, contribuindo e ajudando a programação da TV Viva Promessa, e também a sua contribuição vai nos ajudar a partir da agência humanitária, em projetos humanitários no Brasil e em todo o mundo. Então, é fácil. Você faz o seguinte, acessa amigosdamissão.org e lá você vai ver as diversas maneiras que você tem para contribuir com esse projeto. E vai ser muito legal ter você como mais um amigo da missão. Então vai lá, rapidinho, entra agora e contribua com esse projeto que quer levar o Evangelho e levar solidariedade para tantas pessoas. Graça e paz, meus irmãos e irmãs, uma grande alegria poder falar com vocês. Eu sou o pastor Alessio, diretor do Seminário Teológico Promessista. O Seminário Teológico Promessista, ele funciona aqui no Espaço Promessa, na cidade de Cosmópolis, no interior do estado de São Paulo. Aqui também temos a nossa sala de aula no prédio da ECAP, que está no Centro Administrativo Promessista. O seminário,
ele forma a turma de 2 em 2 anos. Nós temos uma turma que teve início no ano passado e no final deste ano de 2022 estará se formando com a graça de Deus. Nós temos 2 turmas. Uma turma é no regime de internato e uma outra turma no regime semipresencial. As 2 turmas têm nos dado muitas alegrias. Os professores são muito habilitados, são pessoas da área teológica, de outros ramos do saber, que investem tempo, conhecimento, oração, sempre no sentido de formar as 2 turmas para o campo pastoral, porque nós entendemos que essas pessoas foram chamadas e foram colocadas aqui durante este período de 2 anos para que sejam capacitadas para a obra missionária. A partir do ano que vem, nós estaremos abrindo uma nova turma aqui no nosso Seminário Teológico Promessista. Esta turma, ela será 2023 e 2024. A nossa intenção é a mesma, preparar aquele que Deus chamou para o trabalho pastoral, para o trabalho missionário. Pode ser que eu esteja falando com alguém que sente desejo no coração, que foi chamado por Deus para este santo ministério. Então, tem tudo a ver contigo. Se você se sente chamado, se Deus está aquecendo o teu coração para o ministério pastoral, por gentileza, fale com seu pastor, fale com a diretoria da tua convenção regional, comece a fazer as primeiras tratativas para que, a partir de 2023, nós tenhamos a alegria de recepcionar você aqui no nosso Seminário Teológico. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, contamos com as orações de vocês, que o Senhor continue abençoando tanto essa turma que está sendo formada, que Deus abençoe de uma forma muito especial aqueles que Ele nos dará a alegria de estarem com a gente a partir do ano que vem. Temos certeza que muitas pessoas serão tocadas. Nós temos vagas para rapazes, para moças e também para casais. Esperamos vocês aqui com a gente a partir do ano que vem. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.